Sejam bem-vindos, amigos do Projeto Praia Vermelha. Após a gente ter visto os vídeos então sobre a atuação do Estado no cenário político mundial, nós vamos ver agora atores não estatais que também são de grande relevância para as ações no cenário geopolítico. Então, várias entidades se contrapõem à soberania estatal e influenciam a geopolítica contemporânea de uma maneira bastante consistente. Ou seja, os estados, embora ainda sejam os principais atores do cenário político, não são mais, decididamente, não são mais os únicos. Vamos ver alguns exemplos de atores não estatais e, posteriormente, a gente vai conversar sobre cada um deles. Cidadãos do mundo, corporações, organizações autônomas descentralizadas, agências internacionais de mídia, terceiro setor, movimentos populares, grupos religiosos, sociedades secretas e atores não estatais violentos. Vamos lá. Cidadãos do mundo. Então, são pessoas ativas que, que atuam em causas ou movimentos sociais. Tá? Elas atuam dentro do seu próprio país ou mesmo fora deles. Alguns exemplos: magnatas como Warren Buffett, o Elon Musk, grandes artistas como Leonardo DiCaprio, Xuxa, tá? Ou mesmo até pessoas comuns que são alavancadas pela mídia, como Greta Thunberg. Tá? Esses magnatas eles adquirem veículos de mídia, por exemplo, o Washington Post, o Twitter, para tentar influenciar a opinião pública mundial ou regional ou nacional, dependendo da condição desse apoiador. Né? Eles apoiam fundações, ONGs, né? Normalmente eles apoiam as ONGs com dinheiro de dedução de impostos, então se cria uma fundação, usa o seu dinheiro para criar uma causa e, na verdade, esse dinheiro ele retorna como isenção de impostos. Tá? E eles atuam em diversas causas. Influenciam protestos, influenciam campanhas eleitorais, influenciam políticas de governo, fazem lobbies junto a órgãos de governo, estão dentro dos ministérios com pessoas vinculadas a eles. Tá? As suas intenções, difícil de entender. Tá? Então, tem as intenções, são possibilidades de intenção. É mais fácil negociar com estados mais frágeis, evitar surgimento de concorrentes em determinados países, então você influencia determinados ministérios para manter, preservar o seu monopólio no seu ramo de mercado. Governos ditatoriais são mais facilmente corruptíveis, então você pode negociar com condições mais vantajosas com governos onde você não precisa negociar com um congresso inteiro ou com uma população influente e marcante. Ou mesmo pode ser intenções realmente boas, né? Boas intenções, tentam impor sua visão de mundo, gostam daquele tipo de ideia e preservam esse tipo de ideia. Pode ser? Pode. Grandes corporações são empresas muito grandes que operam transnacionalmente. Operam no mundo inteiro. Exemplos típicos aí, tem alguns aqui, tá? Coca-Cola, Nestlé, montadoras de automóveis, marcas esportivas. Então você vê, por exemplo, a Nike atuando em aspectos sociais, em aspectos políticos, né? Grandes operadores de telefonia. Agora a gente viu a TIM defendendo muito o PT nessas eleições, né? Grandes empresas de internet, indústria farmacêutica, elas têm lobbies, elas têm grande influência no cenário político dentro dos estados. Né? Influenciam em quê? Em privatizações. As privatizações elas podem interessar ou não interessar determinado grupo, ou seja, elas têm um lobby ali focando deve ou não deve privatizar, atendendo aos interesses dessas grandes corporações, influenciam em abertura de mercados, em acordos com seus interesses, tá? Pode atuar até em conjunto com o governo, visando sempre, evidentemente, o interesse da corporação. Né? O interesse do governo ou o interesse das pessoas daquele país está sempre vinculado, sem dúvida nenhuma, obviamente, né, ao interesse da corporação. Eles direcionam pesquisas científicas. Exemplo muito claro são a Big Pharma, né? As grandes operadoras da indústria farmacêutica. O interesse da indústria farmacêutica decididamente não é encontrar uma cura barata para nenhuma doença, é encontrar sim um grande tratamento. Vamos dar dois exemplos bem clássicos, bem típicos, né? Ninguém tem interesse em encontrar a cura para o câncer. A Big Pharma não apoia e jamais vai apoiar uma pesquisa que encontre uma cura para o câncer
ou para a AIDS e que seja barata. O dia que se encontrar uma cura para a AIDS e uma cura para o câncer que seja efetivamente a custo muito reduzido, vai ser uma catástrofe para as Big Pharmas. Elas vão à falência. O que basicamente sustenta as Big Pharma são os quimioterápicos e são os remédios que prolongam a vida dos pacientes e que não encontram a cura. É isso que sustenta a Big Pharma. Então não se iludam, muitas pesquisas científicas são direcionadas, são dirigidas ao grande interesse do mercado farmacêutico. E não é só no mercado farmacêutico, você for para outros setores, você vai encontrar a mesma causa, a mesma razão. Tá? Então isso é uma coisa que muito pouca gente tem consciência e que está aí, está presente, está na humanidade, e para quem estuda um pouquinho mais sabe que isso é muito claro. Direcionam impostos, então sempre batalham por reduzir os impostos ou aumentar os impostos de acordo com os seus interesses e atuam ideologicamente para determinado partido assumir, determinado grupo político assumir ou não assumir, se eleger ou não se eleger, de acordo com os interesses da própria corporação. Ok? Organizações autônomas descentralizadas. Talvez você nunca tenha ouvido falar nisso. Mas ouviu falar da principal organização autônoma descentralizada, a mais conhecida, a mais famosa, que é o Bitcoin. Além do Bitcoin, existem diversas outras entidades desse tipo. Tá? São conhecidas mundialmente como DAO, né? Decentralized Autonomous Organization. Né? Elas operam de acordo com regras codificadas, independentemente de qualquer governo, com programas de computador, com contratos inteligentes, né? E elas podem ser legalizadas ou não. Elas estão no mundo todo. Podem influenciar e até inviabilizar o uso de moedas nacionais em determinados países, pode inviabilizar o sistema bancário e pode dificultar muito o sistema de cobrança de impostos. Ou seja, ela pode atuar e muito e dificultar e muito o trabalho do Estado. As agências internacionais de mídia usam técnicas de publicidade que formam a opinião pública. Técnicas, às vezes, que não são muito honestas. Atuam lá no psíquico, atuam lá no subconsciente, tá? Moldam pensamentos. E então, elas monopolizam as informações e fabricam verdades. Não interessa, pode fabricar fake news? Pode. Fabrica fake news, transforma fake news em verdade, porque você repete tantas vezes que aquilo passa a ser até incontestável. Tá? Sempre se modernizam, procuram destruir a sua concorrência. E atuam sistematicamente no poder ideológico. Tá? Então a mídia sempre vê seus interesses à frente da verdade. Não se iludam. Qualquer grupo de mídia ela tem efetivamente a intenção de crescer, a intenção de influenciar, a intenção de ganhar público, de ganhar respaldo. Tá? Pô, estou sendo pessimista demais? Pode ser, mas vamos ficar com essa ideia na cabeça pelo menos. Tá? E elas, evidentemente, com as redes sociais, essas agências internacionais de mídia, elas têm o seu grau de influência potencializado. Né? Então, vários algoritmos são utilizados, você pode... Está muito em moda agora, né? Censura do Twitter, censura do Facebook, direcionamento das publicações, uso de algoritmo para beneficiar partido A, partido B, e isso decididamente é um fato. O terceiro setor, ou ONGs, as organizações não governamentais, né? Não possuem fins lucrativos, quase nunca, e buscam mudanças aí em diversas áreas. Tá? Causas efetivamente bonitas, necessárias. Tá? Então nós temos ONGs célebres, internacionalmente conhecidas, com um trabalho espetacular. Outras com um trabalho voltado para uma causa, mas que na verdade usam a causa para atingir seu objetivo maior. Então é difícil a gente às vezes diferenciar isso. Agora, por exemplo, quem vai contestar um trabalho da Cruz Vermelha Internacional ou da Human Rights Watch, WWF, né? São trabalhos espetaculares, Anistia Internacional e até mesmo Greenpeace. São trabalhos necessários. Mas daí a colocar que isso realmente é efetivamente o interesse da ONG, às vezes a gente tem que pensar bem. Vamos colocar assim, não vamos bater martelo, a gente tem que pensar bem. Tá? E pelo seu próprio conceito, ela interfere nos estados. Então são mudanças na área humanitária, na área educacional, na área de saúde, nas políticas públicas, necessariamente para atingir esses objetivos vai mexer nas políticas do Estado. Tá? Vai mexer na autonomia, vai mexer na soberania estatal.
Elas são chamadas de terceiro setor, talvez você não conheça esse termo, né? O primeiro setor é conhecido como poder público e o segundo são as empresas privadas. As ONGs são conhecidas como terceiro setor. Pasmem, são mais de 10 milhões de ONGs no mundo. É muita gente que às vezes tem ONGs de uma pessoa só, né? Qualquer pessoa pode criar uma ONG, né? Então, volto a dizer, ONG não é uma coisa ruim. ONG tem uma causa espetacular. Né? Muitas ONGs são sérias e são realmente dedicadas às causas, embora outras são, na verdade, fachada para lavagem de dinheiro, para interesses escusos, para causas políticas. Então, é realmente muito difícil a gente separar uma coisa da outra. Realiza ações de extrema importância, mas interfere politicamente no Estado. Muitas vezes falta transparência. Transparência talvez seja a alma de uma ONG. Tá? Para você conhecer efetivamente a ONG, busque lá os seus meandros e procure ver se ela realmente é transparente nos recursos que ela recebe. São financiadas por empresas ou por indivíduos ou mesmo por governos. Por exemplo, o Brasil mesmo, em 8 anos, aí, 2010 2018, repassou mais de 100 bilhões para ONGs no Brasil. Tá? Então, nesse caso, o governo brasileiro tem um apoio apoiado sistematicamente essas ONGs, particularmente ONGs ambientalistas, vários tipos, né? ONGs humanitárias, ONGs de diversos sentidos, muitas com uma razão muito clara de ser e outras nem tanto. Os movimentos populares, eles são criados em razão de injustiças sociais, da mesma forma que as ONGs, né? Então existem, evidentemente, o sistema capitalista ele não é um sistema efetivamente justo, ele é um sistema que tem seus defeitos, né? Então se cria ONGs, se cria movimentos populares, se criam razões para que vários movimentos surjam e contestem aquilo que está posto na ordem mundial. Então existe, todos nós conhecemos, movimento feminista, movimento LGBT, movimento estudantil, negro, operário, metalista, sem terra, sem teto e vários outros. Eles podem, sim, eventualmente fazer uso da violência em determinados casos, tá? Mas normalmente não. Normalmente não. Eles influenciam no cenário político sem o uso da violência. Suas causas são justas, as suas ações é que são discutíveis. Ok? Surge um sentimento de injustiça, então luta contra a desigualdade, luta contra a opressão, possuem organização própria, possuem líderes, possuem pessoas engajadas, possuem uma ideologia, possuem uma organização muito forte e programas próprios. E a tecnologia, mais uma vez, ampliou muito a capacidade de organização desses movimentos. Vários movimentos tomaram proporções mundiais, como a gente sabe. Os grupos religiosos também se envolvem em assuntos políticos em vários estados e a nível internacional. Já isso não é de hoje, tá? Já historicamente, o cristianismo foi a base, o suporte da cultura do nosso hemisfério ocidental, foi a base do feudalismo, foi a base do fim do feudalismo e assim por diante. Né? O Estado laico foi surgir somente lá com o iluminismo. Né? Então, isso não é novo. Os grupos religiosos participam ativamente de debates políticos. Atualmente, são outros temas. No hemisfério ocidental, tem muitos países que os grupos religiosos ainda continuam dando as cartas efetivamente, em particular destaque o Oriente Médio. Mas em causas, por exemplo, para nosso foco aqui, Brasil, muito fortemente com aborto, valorização da mulher, redução ou por causa da homossexualidade, aceitação da homossexualidade, né, redução de preconceitos. Então, esses grupos religiosos, ou mesmo ampliação de preconceitos, né? Então eles são muito marcantes aí nos grupos na África e na Ásia, né? Como já falei, onde o fundamentalismo é uma tônica. Agora, fundamentalismo é uma coisa até interessante a gente ver e enxergar. Fundamentalismo é uma interpretação literal da Escritura Sagrada. Nem sempre o fundamentalista é extremista. O extremista se aproveita do fundamentalismo para as suas ações políticas. Né? Então, o extremista, ele coloca o fundamentalismo da causa e a partir daí ele passa a acionar, a agir militarmente, a agir politicamente com essa causa fundamentalista. Mas existe uma diferença aí entre fundamentalismo e extremismo. Por exemplo, sei lá, casar virgem é uma versão fundamentalista da Igreja Católica. O divórcio é proibido. Isso é uma visão fundamentalista dos dogmas da Igreja Católica. Não é extremista, é fundamentalista. Então existe uma diferença aí. Os grupos religiosos podem se apossar do Estado para atingir seus objetivos e podem enfrentar os Estados
para tentar atingir seus objetivos. Um exemplo claro, até hoje nós temos aí o nosso presidente, Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo, de todos. Questionável, se é bom ou se é ruim, fica na visão de cada um, mas decididamente é uma visão religiosa, uma visão política impregnada de uma visão religiosa. As sociedades secretas, a principal todos nós, no mínimo, já ouvimos falar, que é a maçonaria. Eu confesso que sei muito pouco disso, então não tenho habilidade para conversar sobre o assunto, mas a maçonaria ela é milenar, tá? Ela surgiu provavelmente desde a queda do Império Romano, quando surgiu o feudalismo, surgiu a maçonaria, e influenciou a história da humanidade de uma maneira muito forte. Tá? Muito forte, incluindo ações mais da Idade Moderna, da Idade Contemporânea, tipo independência dos Estados Unidos, revolta dos mascates no Brasil, independência do próprio Brasil, guerra dos farrapos. Em todas essas atuações políticas ou bélicas, a maçonaria se fez presente ideologicamente. Tá? Teve uma atuação muito forte. Continua atuando? Com certeza. Tá? Aparentemente, eu digo aparentemente porque, como eu disse, eu não conheço a fundo, aparentemente perdeu o poder de influência. No entanto, é realmente difícil avaliar o grau de relevância dessas influências atuais. Tá? A gente não sabe. Ok? Atores não estatais violentos. Eles podem se encaixar nas definições anteriores, tá? Grupos religiosos, movimentos populares que se tornam violentos, que a princípio não seriam violentos, mas acabam se tornando violentos. Exemplos, grupos extremistas lá do Oriente Médio muito claramente são violentos. Tá? Existem organizações criminosas, mas não é esse o tipo de que a gente vai analisar agora. Tá? Existem organizações criminosas com forte poder político. Exemplos aí bem claros: tráfico de armas, drogas, mulheres, crianças, de animais, comércio de órgãos, contrabando de produtos. Então são organizações criminosas extremamente organizadas que influenciam sim o nosso cenário político. Nós temos aí ministros que defenderam causas de PCC. Tá? Então isso é no mínimo, vamos lá, no mínimo suspeito. Não dá para acusar, mas é no mínimo suspeito. Né? Nós temos um grupo de presidiários que comemora a vitória de um presidente. Vamos ficar só nessa observação, não vamos tecer o detalhe se isso no mérito da questão. Mas isso é um desafio para os poderes judiciários e para o poder executivo nas suas forças policiais. E decididamente é muito complicado enfrentar esse tipo de problema. Tá? Quando você vê um poder paralelo dominado pelo tráfico numa favela do Rio de Janeiro, por exemplo, as forças policiais ficam incompetentes, elas não conseguem enfrentar o problema. Então isso é um problema muito grave e que todos os estados estão sujeitos. Alguns mais, outros menos. Uns conseguem enfrentar com mais capacidade, outros com menos capacidade. E acabam sendo dominados por narcotraficantes ou por grupos ligados a essas entidades calcadas na violência. Né? Se sustentam por lavagem de dinheiro, por corrupção de órgãos públicos ou pelo próprio dinheiro do tráfico. Tá? Possuem um considerável poder político, também impossível de ser dimensionado, a não ser que tenha uma observação que é clara, um poder muito grande. É o melhor dimensionamento que a gente pode fazer. E afronta claramente os direitos humanos. Outros atores não estatais aí. Embora o Estado permaneça como ator principal... nós vamos fazer alguns comentários agora, tá? Embora o Estado permaneça sendo o ator principal na geopolítica atual, diversos entes poderosos têm causado muitas dificuldades aos governantes. Nós, na aula anterior, colocamos que o Estado ainda é e tende a continuar sendo o principal ator no cenário mundial. Mas você pode perceber muito claramente que existem outros atores que têm causado extremas dificuldades, têm dificultado a soberania, têm dificultado a governança e têm dificultado as ações no cenário mundial e têm montado um quebra-cabeça muito difícil no cenário geopolítico e que a gente tem que estudar para poder entender. Tá? Então, a soberania está limitada. As doutrinas ideológicas muitas vezes se sobrepõem aos programas de governo. Tá? E os poderes político, econômico, ideológico são constantemente ameaçados, tá? Seja nos campos político, econômico, psicossocial, militar ou científico-tecnológico. Ok, gente? Por hoje era isso. Muito obrigado. Forte abraço.